Hello there, welcome to this Level 2 video. Hoje nós vamos aprender sobre um assunto que eu não acho particularmente difícil, aliás não é difícil, mas se você já aprendeu isso, ou já tentou aprender isso em alguma escola de inglês, ou através de algum livro de gramática, se prepare, que o nome é Present Perfect. Começa a suar, a tremer. Não se preocupe, é muito mais simples do que você pode ter ouvido falar ou alguma coisa assim. E eu quero lembrar você que o que importa é você treinar. Você treinar, fazer bem esse exercício e não você se importar tanto assim com quando usar um ou quando usar só um passado simples. Ok? Mas vamos lá, preste bem atenção nesse vídeo, porque vai ser muito importante e você sabe que esse tipo de frase você vai usar pelo resto da sua vida falando inglês e muito bem. Alright? Preste atenção. Ok, então em inglês nós temos duas maneiras principais de citar o passado. Vamos ver primeiro um passado simples, ok? Por exemplo, I did everything I could. Eu fiz tudo que eu podia, ok? I went to Paris 3 times. Eu fui a Paris 3 vezes. I saw her. Uma frase bem simples. Eu vi ela, ou eu a vi. I broke my mother's lamp. Eu quebrei a, não lâmpada, mas abajur, o abajur da minha mãe. Lembre-se que lamp é abajur e bulb é lâmpada. Lâmpada. Beleza. I learned a lot this month. E é isso que você vai ver na maioria das vezes. Você viu aqui vários passados onde o verbo muda muito. Por exemplo, broke é passado de break. Opa, esse break. Porque o outro break é break. Só é passado de see e etc. Ok? Mas aqui, esses que eu citei aqui são os verbos irregulares, aqueles que mudam bastante. Esse tipo de verbo é um verbo regular, um verbo normal, como eu costumo dizer. E para tornar um verbo do presente, learn, para o passado, você adiciona o ed no final. A maioria esmagadora dos verbos em inglês vão ser assim. I learned a lot this month. Eu aprendi muito esse mês ou nesse mês. Agora nós temos aqui uma outra maneira de se falar no passado também. I have, essa é a palavra-chave. I have done everything I could. Ok? Não é o verbo principal, mas porque o done é o verbo principal, mas é isso que indica um passado diferente. I have done everything I could. I've gone. Aqui é o I have, só que tem uma contração aqui. I've gone to Paris 3 times. Fui para Paris 3 vezes. I've seen her. Eu a vi. I've broken my mother's lamp. I've learned a lot this month. Ok, então aqui a mesma coisa. Você vai ver que temos os verbos que mudam. Por exemplo, did virou done. Aqui era did, virou done. I went virou I've gone. Opa! E aqui, como outro exemplo, I saw virou I've seen, ok? Não I've saw, mas I saw ou I've seen. Right.
E aqui nós temos um verbo normal ou regular, que é só adicionar o ed, assim como nós tínhamos feito antes, e manter o have aqui. Por exemplo, I learned a lot this month. É um passado simples. Ou I've learned a lot this month. Você mantém. Agora uma pergunta. Quando usar um e quando usar outro? Bom, a verdade é que na maioria dos casos, tanto faz qual você for usar. Mas é bom já você saber que é de costume dos nativos usar mais o have e o verbo. Ok? Não é o passado simples, é aquele que nós chamamos de contínuo. I have e o verbo é a maneira mais comum de se usar. Normalmente é quando a ação ainda tem um efeito naquilo que você está falando. Por exemplo, vamos ver aqui. I've learned a lot this month. Esse mês aqui, nesse mês que nós estamos, ainda faz parte do presente. Então é uma verdade que começou a acontecer no passado, mas ainda tem efeito no presente. I've learned a lot this month. Mas você pode sim dizer, eu aprendi muito. I learned a lot this month. Não tem problema. Agora, se fosse, por exemplo, last month, foi o mês passado, e você está citando esse tempo, o mês passado, então você precisa usar o simples, ok? I learned, porque eu aprendi e pronto, acabou. Eu aprendi muito no mês passado. Last é o último mês, e quer dizer mês passado, last month, ok? Então vamos ver outros exemplos aqui. I've broken my mother's lamp. Tá, eu quebrei, provavelmente ainda está quebrada, é uma coisa que tem efeito no presente, mas se eu citar que foi ontem, vamos ver o que acontece. Yesterday. Não pode dizer yesterday I've broken my mother's lamp, porque esse I have tem um sentido de proximidade com o presente. Então o que a gente faz? Yesterday I broke my mother's lamp. Ele vira um passado simples.